fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Esse salmo é do salmista Davi, e nesse momento que ele pediu a Deus para que Deus ensinasse para ele a sua vontade, ele estava passando por uma aflição. No versículo anterior, Davi pede para que Deus proteja ele de seus adversários. Então, supõe-se que esses adversários seriam soldados comandados, por o seu filho Absalão, que era bem ambicioso, e ele estava querendo roubar o trono do seu pai. Então Davi, ele estava passando por um momento assim de aflição muito grande na vida dele. Acredito que teriam muitas dúvidas na cabeça de Davi, sobre o que fazer em relação ao seu filho. Então ele buscou a Deus, porque ele reconheceu que somente Deus poderia ajudar ele naquele momento e ensinar a ele o que fazer, o que seria melhor para a sua vida. Então, assim como Davi, devemos ser nós também. Quando estivermos passando por momentos de dificuldade na nossa vida, nós devemos procurar a Deus primeiramente. Pedir a Deus que nos ensine o que fazer, nos mostre qual é a vontade dele e nos habilite a fazer a vontade dele. Um exemplo disso foi Jesus, que quando esteve aqui na terra, ele passou por muitas aflições. Ele estava no Getsemane, estava carregando o peso do mundo inteiro em seus ombros enfraquecidos. Então, ele estava aflito realmente e ele usou a oração para recorrer ao seu Pai naquele momento, pedindo para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora terrível. Então, através disso, nós podemos tirar um grande exemplo para a nossa vida e entender que o mais aconselhável quando estamos aflitos, quando estamos em momentos difíceis, é recorrer à oração. Jesus, ele não somente buscou a Deus, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, da mesma forma, nós também devemos fazer. Procurar a Deus e se submeter à vontade dele. E quando formos suplicar a Deus, devemos pensar em duas coisas. Primeiro, nós devemos orar a Deus para que ele nos ajude a conhecer a sua vontade para a nossa vida, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis na nossa vida. E em segundo lugar, nós devemos orar a Deus para que ele nos ajude a executar a sua vontade na nossa vida, não apenas para o nosso benefício próprio, mas também para glorificar a Deus. Então, dessa forma, nós seremos verdadeiramente abençoados por Deus, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Devemos pedir a Deus para que seja feita a vontade dele na nossa vida sempre. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, ele tem os melhores planos, ele tem o momento certo para tudo. Então nós devemos confiar nele, nós devemos entregar nossas vidas em suas mãos e procurar a ele quando estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons, é claro. Então é importante que nós saibamos reconhecer que sem ele nós não somos nada e com nossas próprias forças a gente não vai poder chegar a lugar algum. Podemos até chegar, mas não da maneira certa, somente através de Deus nós podemos realmente tomar as melhores decisões, ter sabedoria, ter uma vida virtuosa e ser moldados a cada dia. Então, que a nossa oração seja essa, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então essa foi a mensagem de hoje para vocês. Fiquem todos com Deus e